Prontaço. Beleza? Beleza. Pronto então. Fala galera, eu sou Clayton Rucali e nós estamos no nosso segundo vídeo aqui com o pastor Davi Nogueira, falando um pouquinho sobre a palavra que ele deu aqui no nosso culto maravilhoso que você, espero que você esteja aqui, ou pelo menos veio, enfim. Se não veio, pega agora, olha só. Agora, o release. O release. Então, vamos à nossa rápida entrevista com o Davi Nogueira. Pastor Davi Nogueira. Diga, meu amigo. A sua palavra hoje foi sobre, eu até anotei aqui, ó, vontade, propósito e revelação. O que o senhor quis passar para a igreja com essa mensagem? Legal. Bom, e aí, gente boa? Beijo do pastor para você. É o seguinte, eu acho que muita gente se perde, Clayton, entre essas três palavras. O que é a vontade de Deus para a minha vida, qual o propósito de Deus para a minha vida e qual a revelação de Deus para a minha vida. Eu tenho conversado com muitos jovens e eles sempre vêm com essa indagação. Então hoje eu me preocupei em mostrar que vontade tem a ver com o caráter de Deus, com quem Deus é. Porque a vontade revela o ser de Deus. Paulo trabalha isso, né? Ele faz um rogo para a igreja em Roma, dizendo que para a gente experimentar boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é necessário que haja uma transformação, uma conversão da nossa vida. E essa conversão é justamente nos tornarmos tal qual Deus, né? O caráter de Deus em nós. E o propósito é justamente o resultado dessa vontade na nossa vida, né? Ou seja, quando eu entendo, por exemplo, que eu sou santo porque Deus é santo, eu tenho uma vida de santificação. Quando eu entendo que o padrão de Deus de perfeição, quando ele fala para Abraão, por exemplo, anda na minha presença e ser perfeito, é andar em obediência diante de Deus, e eu passo a ser obediente a Deus, então os propósitos de Deus começam a tomar forma na minha vida em decorrência da vontade de Deus. Ou seja, orar pedindo para Deus, me revela a sua vontade, o seu propósito, é uma oração vazia, porque isso já foi revelado em Cristo Jesus. Cristo é a revelação máxima do propósito e da vontade do propósito de Deus. Agora, a revelação é interessante, porque uma vez que eu conheço a vontade e o propósito de Deus, então Deus passa a revelar para mim aquilo que Ele está fazendo, os desígnios de Deus, né? Eu dei o maior exemplo, maior não, mas um dos maiores exemplos para mim na Bíblia disso aí, é a experiência de Noé. Noé, o texto diz que Noé era um homem íntegro, justo, diferente dos seus contemporâneos, ele andava com Deus. Então está implícito ali na justiça, na integridade, no caráter de Noé, que ele conhecia Deus. Tanto que Deus escolheu Noé para aquela missão incrível de construir um barco. E aí eu brinquei um pouco com o pessoal, que no final, depois de saberem, de Noé saber que ia chover 40 dias e 40 noites, ele não sabia o que ia acontecer depois daquilo. Ou seja, Deus revelou para ele, Deus revelou o que ele ia fazer para Noé, mas ele não deu a revelação toda. Então a brincadeira foi, solta o pombo. Soltou o pombo. Noé soltou um pombo. E é interessante essa coisa assim, eu quero ver o que vai acontecer. Eu preciso ter conhecimento do próximo passo. E no momento Noé deixou de andar com Deus. E no momento Noé deixou de ser obediente a Deus. Mas chegou um momento que ele não sabia qual era o próximo passo, então ele arriscou. Ou seja, nós precisamos correr riscos em Deus, riscos seguros, riscos de saber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu não conheço nada na minha frente, mas eu sei que Deus está comigo. Então hoje foi essa brincadeira brincadeira no bom sentido, né? De jogar com as palavras para entender qual seja a vontade, propósito e revelação de Deus para nós. Ele também falou sobre a fé e a diferença entre a fé e acreditar. Dá uma explicada aqui. Bacana, eu também brinquei um pouco com as palavras. Acreditar é atribuir crédito. Então às vezes eu me relaciono com Deus assim, porque o Senhor é Deus, então, porque eu sei que o Senhor pode, porque eu sei que o Senhor é todo poderoso, então eu acredito no Senhor. Eu tenho um tanto de dúvida, mas uma coisa eu sei, o Senhor existe, então eu acredito. É uma relação vazia, é diferente de ter fé. O escritor de Hebreus define fé como a certeza de algo que eu não vejo, convicção de algo que eu espero. Ou seja, é totalmente baseado no relacionamento com Deus. Fé é crer no impossível, fé é crer em Deus e ponto. Fé não é porque o Senhor é Deus, não. Ou seja, no sentido de que o Senhor pode fazer, o Senhor faz. Muita gente entende isso muito na questão do juízo, sabe? Eu acredito em Deus porque Deus vai me julgar. Então é uma relação meio assim, de medo, não é uma relação de temor, de reverência, de amor. Né? Então fé é justamente se opõe um pouco em
acreditar nesse ponto, no relacionamento. É verdade. E para fechar a nossa rápida entrevista aqui, eu vou perguntar ao Davi que durante a ministração dele ele falou uma frase bem interessante, que conhecer a Deus significa uma das formas de conhecer a Deus não é lendo a Bíblia ou orando, coisa e tal, fazendo altas coisas, mas é simplesmente pedindo perdão a Deus todos os dias para ver a graça dele. Davi, explica essa frase para a gente. A frase foi assim: a melhor forma de você conhecer a Deus não é lendo a palavra ou ouvindo a igreja. A melhor forma de você conhecer a Deus é confessando a Deus os seus pecados. Porque eu só confesso toda a minha intimidade para alguém que eu conheço. Eu só falo daquilo que eu tenho de mais doloroso e pesaroso para mim, para quem eu confio. Então, se eu chego ao ponto de chegar em Deus e falar, Deus, esse sou eu, é porque eu sei quem é Deus. Enquanto eu não chego nesse ponto, eu fico guardando tudo para mim. Então, a medida do conhecimento de Deus é justamente o nível de confissão que eu tenho para com Deus. É isso que eu quis dizer com essa frase. Então, se você quer conhecer a Deus, fica a dica do pastor. Leia a Bíblia, frequente uma igreja, mas, sobretudo, tenha coragem de provar a graça de Deus. Porque Deus é o único que pode perdoar os seus pecados. Deus é o único que pode mudar a sua vida, de dar para você a oportunidade de recomeçar. É aí que a gente realmente conhece o caráter, a graça, o amor desse Deus. Por conseguinte, acabo conhecendo a vontade, o propósito e vivo a partir da revelação de Deus. É isso aí, vocês ficaram com mais uma rápida entrevista com o pastor Davi. Hoje ele não falou de comida, meu Deus, eu achei Mas eu vou jantar agora. Mas ele vai jantar. E a Lid está ali brava já, ó. Bora Davi, bora Davi. Então, falou galera, até o próximo Valeu, sábado. beijo do pastor.